E então estamos iniciando nosso estudo, nosso momento de elevação dos nossos conhecimentos. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui estudando, de estarmos aqui nos elevando e que possamos mentalizar as mensagens que vêm agora do alto a respeito do mundo dos espíritos. Então vamos pedir a nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos auxilie, que através da espiritualidade de luz que se faz presente em nossos ambientes domésticos, nós possamos obter todos os esclarecimentos. Boa noite, Dona Lourdes, como vai? Tudo bom? Graças a Deus. Vamos iniciar agora o nosso estudo no encontro número 5, devagarzinho as pessoas vão entrando. A gente inicia agora às 8 horas. E vamos pedir ao Mestre Jesus que nos auxilie através da espiritualidade de luz que se acompanha, que se encontra nos nossos ambientes domésticos, nos auxiliando e nos amparando e nos intuindo para que possamos fazer esse estudo, para que possamos fazer esta mentalização e reflexão acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus e de Deus, que vem, toda a informação vem de Deus, toda a orientação, acerca do mundo dos espíritos. Não é? O que é o mundo dos espíritos e de que forma nós interagimos com ele. Hoje nós estamos no nosso encontro número 5. Nós estamos falando hoje sobre quem somos nós, a origem dos espíritos. Então nós vamos falar um pouco, levando em consideração a obra magna a respeito deste assunto, que é o Livro dos Espíritos. Né? Então hoje a gente vai entender mais ou menos quem somos nós, né? De onde nós viemos, como é que nós fomos gerados e algumas informações acerca do que são os espíritos, né? De que somos nós. Então a primeira coisa que eu queria recapitular a respeito do nosso estudo, que nós estamos visualizando o mundo dos espíritos não de uma forma acadêmica, de uma forma engessada, e sim trazendo temas que tenham a ver com a nossa necessidade de reforma íntima. Né? E entender que somos espíritos é muito importante dentro do nosso trabalho de autoconhecimento. Por quê? Porque nos traz uma compreensão de que nós não estamos aqui apenas nessa existência para passarmos, podemos dizer assim, sem compromissos futuros e sem necessidades passadas. A vida espiritual, ela naturalmente sobrepõe a vida material e nós temos muita resistência em entender isso e internalizar isso. Né? Mas a partir do momento que a gente consegue perceber que dentro deste corpo habita uma célula maior do que o próprio corpo, a gente começa a ter um entendimento maior de que nós estamos em uma jornada evolutiva e não necessariamente em uma vida apenas de sofrimento, numa vida apenas de dores. As provas são necessárias, os exercícios são importantes para que a gente se eduque dentro do Evangelho. O Evangelho é a nossa tábua, é o nosso guia de elevação moral. Todas as outras obras nos trazem informações acerca do mundo dos espíritos e como nós lidamos com ele. Em compensação, o Evangelho já são as instruções para a nossa evolução moral, para que nós nos espiritualizemos. Né? E então o primeiro passo que a gente vai abordar aqui, para que a gente consiga entender, é como é que a gente define os espíritos. Né? Como que nós podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então os espíritos guardam o que no universo possui inteligência. Quando a gente entende que tudo que possui inteligência no universo são os espíritos, a gente compreende que até mesmo os fenômenos universais, os movimentos universais, as formações dos mundos, as formações das galáxias, a formação das estrelas, as leis de destruição
e de reconstrução que trazem a lei do progresso. Tudo isso se opera com inteligência. Se não fosse assim, a gente ia entender que, tirando os espíritos, tudo na natureza seria por acaso. Então, por exemplo, agora nós estamos vivenciando o momento desse terremoto. Nós não podemos falar, espiritualmente falando, nós não podemos falar desse terrível terremoto. Por quê? Porque é uma dádiva. É lógico que a gente ainda não está preparado para entender a grandeza dos movimentos de aceleração do progresso. Quando nós temos um movimento desta magnitude e que todos os espíritos que porventura tenham sido arrastados neste movimento, estão todos eles acolhidos debaixo das asas do Senhor, e esses espíritos naturalmente serviram, podemos assim, de exemplo para que a humanidade consiga se concentrar sobre o que é. Então, quando nós conseguimos compreender que tudo que acontece na natureza, até mesmo os movimentos de destruição, são movimentos inteligentes, e não somos nós que estamos falando isso daqui, na verdade a própria espiritualidade nos traz essas instruções, nos traz esses esclarecimentos, porque todos os movimentos universais são dotados de inteligência. Até mesmo um terremoto, até mesmo um tsunami, até mesmo uma enchente, até mesmo uma tempestade. Da mesma forma que uma erupção vulcânica, todos esses movimentos são dotados de inteligência. Se assim não fosse, a gente diria que tudo que não perpassa pelo espírito seria obra do acaso. Aconteceria de forma que não há entendimento sobre por que aquilo está acontecendo. E aí nós começamos a compreender, quando a gente entende que os espíritos são os seres inteligentes da criação, é onde está a célula inteligente, a gente tem que fazer uma separação aqui. Que quando a gente fala de espíritos, muitas vezes a gente se refere à forma humana. É importante separar, são duas coisas distintas. O que dá a forma humana é o perispírito, é o corpo espiritual que dá o molde ao corpo material. Entretanto, o que nós entendemos como espírito, muitas vezes nós chamamos de espírito os seres desencarnados. Também o são. Porém, ali eles ainda guardam, nós no caso, guardamos a estrutura física, por causa do perispírito, por causa deste corpo que dá molde, que fica entre o espírito propriamente dito e o corpo material. Agora, o que é que anima, o que é que traz ânimo, o que é que traz vitalidade e vida para este corpo de carne? É o que nós conhecemos como fluido vital. É um outro assunto que nós não vamos abordar hoje. Mas o fluido vital é como se fosse a carga da bateria. Sem a carga da bateria, aquilo ali é só uma caixa de plástico. O que dá vida, o que dá utilidade àquela caixa de plástico é justamente a energia, a vitalidade que aquela bateria oferece aos equipamentos onde elas estão vinculados. Então, se eu digo que os espíritos não são necessariamente o corpo, nós conseguimos compreender que este corpo que a gente tem, este corpinho material, ele tem esse formato, ele tem essa estrutura em função de uma estrutura espiritual chamada de perispírito, que é como se fosse uma forma, é como se fosse um molde. E o perispírito traz não somente as questões genéticas, não somente as amarrações genéticas, a hereditariedade, como traz também toda a memória espiritual para ser resgatada neste corpo material. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que para preservar o espírito, que é a sua criação, a sua potência infinita, ele dá ao homem uma estrutura finita, uma estrutura que se acaba, que apodrece,
para que este corpo receba toda a toxina que está no espírito e através da vida material, através da existência material, vá perdendo todas essas toxinas. E como é que nós perdemos essas toxinas? Através das provas e expiações, através das nossas experiências, muitas delas experiências de dor. No livro Mediunidade de Cura, do espírito Ramatiz, que é uma entidade muito eminente na área de medicina, na área de cura, ele nos traz muitas informações relevantes. Ele nos traz nesta obra como que se constroem as doenças em níveis globais para que o ser humano possa passar por este túnel obscuro e se libertar dos miasmas. Um exemplo, o câncer. Nós ficamos muitas vezes aterrorizados, ficamos muito chocados inclusive com o aparato físico, fisiológico de parentes, de entes que adquirem estados cancerígenos avançados. É lógico, nós temos compaixão, né? Nós estamos aprendendo a ter compaixão, estamos aprendendo a ter sentimento pelas pessoas que nós não tínhamos. Mas essas doenças, essas anomalias físicas são um processo de desintoxicação do espírito. E aí, naturalmente, a gente começa a compreender o nível de toxina que aquele organismo tem, que aquela estrutura espiritual tem, que necessita passar por provas materiais, muitas delas difíceis, para acelerarem o seu processo de libertação, o seu processo de cura. Então, dia chegará que nós teremos este entendimento de que nossa estrutura física é uma estrutura verdadeiramente passageira. Nós teremos por ela grande consideração, porém não será nossa prioridade. Quando nós adquirirmos essa consciência, nós, inclusive, não criaremos novas cargas tóxicas para serem desintoxicadas em futuras encarnações. Em outra obra de Ramatiz, um livro maravilhoso que eu recomendo a todas as pessoas que têm interesse em conhecer como é a vida em um planeta regenerado. O nome desse livro é A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz. Nesta obra, Ramatiz traz, quando o assunto é medicina, que os seres que encarnam em planetas regenerados possuem necessidades de saúde diferentes nossa, porque como já são espíritos mais evoluídos, não são ainda espíritos perfeitos, mas já são espíritos totalmente devotados ao bem, então não guardam toxinas. E se não guardam toxinas, eles não possuem doenças para serem curadas no corpo físico. Mas o que é que eles precisam? O que é que a medicina desses planetas tem? Os médicos, eles já são clarividentes. São iminentes espíritas que, ao observar uma criança recém-nascida, consegue perceber no seu corpo magnético os miasmas, as questões que precisam ser corrigidas por tratamentos terapêuticos e não por tratamentos clínicos. Então, por exemplo, não existe necessidade de vacina, não existe necessidade de internações. O que existem são necessidades de correções através de tratamentos terapêuticos. Olha que nós já estamos chegando nesse ponto, no início, porque nós já temos muitos médicos aderindo a tratamentos terapêuticos. Os tratamentos terapêuticos, naturalmente, eles vão na raiz do problema, enquanto que o tratamento clínico muitas vezes vai nos sintomas dos problemas. E se nós temos hoje uma quantidade enorme de pessoas que ainda são acometidas de muitas doenças, é porque essas pessoas ainda aguardam necessidades de cura pelo corpo físico. Enquanto que em planetas já regenerados,
O planeta que o Ramatiz traz no livro é o planeta Marte, que pelas contas do Ramatiz se encontra intelectualmente 500 anos à frente da Terra e moralmente 1000 anos à frente da Terra. Então é um planeta que já tem uma história evolutiva muito maior do que a nossa. Apesar de que os planetas não se comparam um com o outro. Mas eu trouxe esse exemplo aqui para que nós compreendamos o que significa a inteligência espiritual. Inteligência não está ligada apenas na questão intelectual. Inteligência está ligada na consciência da divindade e do nosso papel para com a divindade. E quando a gente alcançar um determinado nível evolutivo, nós conseguiremos responder por demandas maiores. Esses dias aconteceu um fato muito interessante. Num dos nossos evangelhos, a mentora, Iará, ela se fez presente e ela estava naturalmente trazendo a mensagem dela, mas a mensagem não estava sendo gravada. E ela permite que algumas mensagens sejam gravadas, porque são mensagens de cunho coletivo, e ela solicita que nós compartilhemos essas mensagens. A mensagem não estava sendo gravada. E na hora da oração, eu pedi permissão para gravar a oração final. E aí ela brincou, inclusive, fez um comentário dizendo assim: olha, Jesus, eles querem gravar até mesmo as nossas preces. E aí nós colocamos para gravar e ela fez um comentário. Coloque, meu filho, usando o celular, coloque o celular, grave aí, mas de um jeito interessante, por quê? E aí ela mencionou. É importante que a gente saiba que a tecnologia que vocês têm aqui, nós já dispomos dessa tecnologia no astral há muitos anos. Então nós imaginamos, é como se fosse hoje, a gente fosse fazer uma palestra, fôssemos fazer uma apresentação, e ao invés de usar uma tela de LCD, ou então usar um data show, a pessoa viesse com aquele retroprojetor. As pessoas aqui já devem ter usado retroprojetor, que você vinha com aquela lâmina transparente e colocava naquele visor, ou então aquele menorzinho, que eram umas pequenos negócios, parecendo umas fotos pequenas, miniatura, e aí a gente inseria no espaço e ia ativando e girando as telas, né? E eram como se fosse um disco de fotos pré-organizadas. Se você pega hoje uma tecnologia dessa e entrega para uma criança, ela não vai saber utilizar. Por quê? Porque ela já está acostumada com uma tecnologia muito mais avançada para a realidade material. Então o que aconteceria? Aquele espírito não sabe mexer, não sabe usar uma fita cassete, não sabe usar um aparelho de VHS. E nós, muitos aqui, usamos aparelhos de VHS. Muitos nós utilizamos filmadora com aquelas fitas VHS. E a juventude de hoje não sabe usar. Eles sabem pegar o celular, apertou, tocou na tela e já está gravando. Não é mesmo? Então a tecnologia que eles estão acostumados e aprendem com muita rapidez, já demonstram que eles estão totalmente familiarizados com uma tecnologia nova, demonstra que eles já vivenciaram essa tecnologia antes. Não é o ambiente que cria a tecnologia. São os espíritos que trazem para nós as tecnologias que eles já estão vivenciando no astral. Compreende? Então funciona mais ou menos desta forma. Nós temos uma gradação evolutiva que não se dá apenas em nível intelectual. Né? E aí é só a partir da definição de que são os espíritos. Né? O espírito, ele é uma essência, não é um corpo humano, não tem um formato de um corpo humano. Ele está temporariamente vestindo uma estrutura com formato humano. Mas o espírito é uma centelha divina, ele é uma essência luminosa, é uma essência divina. É uma estrutura que está passando no momento por estrutura humana. E aí, antes da gente avançar, eu queria fazer uma complementação sobre o que Leon Denis, companheiro de longas datas e de longuíssimas datas de Allan Kardec,
onde ele nos diz mais ou menos com essas palavras que agora eu não me recordo. Ele diz o seguinte: o espírito, ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele desperta no animal e se agita, se agiganta no hominal. O que é que isso nos traz de informação? Que o espírito, ele passa por etapas, inclusive, de seres inorgânicos. Quando nós vemos, por exemplo, pessoas que cultuam as montanhas, que cultuam as árvores, que cultuam os rios e que pedem, por exemplo, permissão para adentrar em florestas, que pedem permissão para retirar uma folha de uma árvore, que pedem permissão para retirar uma pedra, um seixo de dentro de um rio, tem pessoas que acham que elas são loucas. Peraí, aí já é exagerado, aí já está viajando, como muitas vezes fala. Entretanto, todas aquelas estruturas, elas já possuem energia espiritual, mas não tem sentimento. Como o próprio Leon Denis definiu, né? Você chega, por exemplo, numa pedra, uma estrutura de pedra, ela já possui uma estrutura espiritual. Mas ele diz, ué, mas como é que a gente define? É cada pedregulho é um espírito? Como é isso? Aí é um outro entendimento que nós naturalmente não abordaremos hoje, porque é um entendimento muito amplo e a gente precisa da permissão da espiritualidade para abordar esse tema, e nós não temos essa permissão para abordar o nosso tema, porque esse não é o tema do dia. O que a gente está trazendo aqui é só para que nós compreendamos que o estágio humano é um estágio transitório do espírito. E o humano não é o espírito propriamente dito, né? O espírito passa por um estágio humano, mas ele não se define pura e simplesmente como um ser humano, né? Seguindo, aí o Allan Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? E os espíritos responderam: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável. Mas quando e como ele nos criou, nós não sabemos. Pode-se dizer que nós não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deva ter criado sem parar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém sabe. Isso é mistério. E, naturalmente, os próprios espíritos confirmam que Deus nunca parou de criar. Então, se ele nunca parou de criar, as células universais continuam sendo brotadas. E por que ele nunca parou de criar? Porque nós estamos falando de um universo infinito. Se Deus em algum momento parasse de criar, lógico, dentro da nossa razão, né? Se Deus algum dia parasse de criar, o universo teria fim. Ele teria uma estrutura, ele teria uma delimitação. Mas, quando nós dizemos Deus não para, significa que o universo está constantemente em ampliação. Ele está em constante evolução, em constante gradação. E quem é que operacionaliza, vamos dizer assim, as construções, as formações, são as energias inteligentes do universo, que são os espíritos. Então, como é que os planetas se formam? Como é que se forma, por exemplo, os anéis de Saturno? É por acaso que se formam os anéis de Saturno? É por acaso, por exemplo, que Júpiter é um planeta gasoso? É por acaso que a Lua orbita ao redor da Terra e exerce uma influência magnética na Terra a tal ponto que, se você plantar um determinado tipo de vegetal na fase de lua nova, aquele vegetal não vinga, mas se você plantar na fase de lua cheia, ele vai vingar com o dobro de potência, por causa da influência magnética da Lua, que é muito maior do que a influência do Sol, até por questões das distâncias. Né? Então, todos esses entendimentos, inclusive esta passagem também se encontra no livro A Vida no Planeta Marte, que eu recomendo mais uma vez aqui, A Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, psicografada por Hercílio Mais. É uma obra maravilhosa, ela é uma obra que deve ser estudada
e não é uma leitura de entretenimento, é uma obra incrível, vale muito a pena. Tá? Ainda seguindo dentro do Livro dos Espíritos, Origem e Natureza dos Espíritos, Kardec perguntou: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os criou, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas repito ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Esse aspecto é muito importante dentro do nosso exercício. Eu quero até reforçar isso que eu falei no início. O nosso estudo, ele está formatado não apenas para que a gente adquira conhecimentos sobre o mundo dos espíritos, não é isso. Esse estudo é para que nós sigamos o nosso processo de autoconhecimento. Este é o nosso objetivo, é auxiliar a mim e a cada um de vocês no seu processo de autoconhecimento, saber quem nós somos nessa fila do pão. Né? Então, dentro desse processo, saber que nós fomos criados por Deus um a um por um, com uma identidade própria, mas ao mesmo tempo guardando uma dinâmica evolutiva que é una, não é? Que a gente consegue evoluir de diversas formas, dada a nossa particularidades, mas o nosso destino é sempre o mesmo. Isso é fundamental para que nós tenhamos a consciência do pertencimento a esse grande todo. Nenhum de nós aqui, Lourdes, Marcinha que está com Lourdes, Tayana, Luiz, Laís, Maria Lúcia, Lélia e todas as pessoas que estão aqui, nenhuma destas pessoas, Iracema, e quem foi mais que eu não falei o nome, foi Maria Lúcia e Roberta. Nenhuma dessas pessoas aqui citadas e nenhuma das outras são descartáveis, são substituíveis. Por quê? Porque senão a gente estaria partindo do suposto de que Deus cria sem necessidade. Se Deus me retira do universo, de alguma forma vai afetar o universo. Então, se Ele me criou e eu estou aqui naturalmente no momento, nesse estágio, alguma função eu tenho nesse processo todo. Eu ainda não descobri qual foi. Mas eu tenho alguma utilidade neste grande todo universal. Nós estamos inteiramente conectados em uma estrutura una, em uma estrutura que é como uma grande peneira. No momento em que você abre um furinho na peneira, a peneira está condenada. Ela sofre, ela perde a sua capacidade. Você tem uma rede de pesca. Se romper um nó daquele, existe um buraco que pode afetar a pescaria. E aqueles outros nós ao redor começam a perder força, porque a força está na união. Existe um livro, outra obra muito boa, que nos conta a história da pré-história, nos conta a pré-história espiritual da Terra. Tá certo? Então ele nos traz desde o início. Se nós estudamos, por exemplo, Os Exilados da Capela, A Caminho da Luz, que são obras que contam a história da civilização, esta obra nos traz a história espiritual da Terra, de onde vieram as energias espirituais que habitaram a Terra. E elas, o início da obra, perpassa em um planeta, o nome desse livro é ERG, ERG, o 10º planeta, que fazia parte do Sistema Solar. Este planeta já vivia um estágio de planeta ditoso, já era um planeta evoluidíssimo. E neste planeta, uma determinada civilização chamada de Morgues conseguiram penetrar na psicosfera daquele planeta, conseguiram entrar naquela atmosfera psicológica e afetaram uma única pessoa. Eles conseguiram encontrar abertura em uma única pessoa. E a partir daquele momento, houve uma desestabilização psíquica do planeta como um todo. Logo, depois de algum tempo, aquela energia se irradiou e outras pessoas foram afetadas, e a conclusão disso, no livro, a gente consegue conceber, né? Que conta a história deste 10º planeta que foi destruído em uma batalha entre civilizações intergalácticas
que deram origem, essa grande batalha deu origem à espiritualidade do planeta Terra. Né? Mas eu não vou compartilhar aqui, porque senão perde a graça da história, né? Porque tem muita coisa antes para ser compreendida. Então, o que isso nos traz? Nos traz a ideia de que nós todos estamos ligados psiquicamente. Então, se eu desestruturo o meu pensamento dentro de um grupo que está concentrado, que está energizado, eu afeto aquela estrutura. Nós vivemos em uma psicosfera tão poluída que a gente não percebe isso, porque a gente já acorda com a nossa mente acelerada nos problemas de novo. São raras as pessoas que passam o dia inteiro sem reclamar de algo, que passam o dia inteiro cultuando a bondade. Não é num estado só de contemplação, mas é num estado de vida futura, num estado de elevação. Então muitos de nós acordam já pensando, olha, hoje vence o boleto de água, amanhã vence a Coelba, com que dinheiro eu vou pagar? Que emprego ruim, eu não ganho o suficiente, eu estou cansado dessa vida. Imagine isso em nível mundial, não é? Bilhões e bilhões de entidades pensando mais ou menos a mesma coisa. Como é que será a psicosfera desse planeta? Como é que será a estrutura psíquica de um planeta, de uma família, não precisa ser de um planeta, pensando desta forma, agindo desta forma, trazendo este tipo de energia, gerando este tipo de energia a cada minuto. Então é como Divaldo Franco fala, tudo começa pelo pensamento. Tudo se inicia no nosso planeta pelo pensamento. Não só no nosso planeta, como em qualquer local. Né? Então, o cuidado com o pensamento, Deus nos deu um cérebro espiritual, não estou falando só do cérebro orgânico, mas nos deu um cérebro espiritual com uma capacidade de coordenar vários planetas. Porque Jesus Cristo, que é o nosso governador, que é o nossa grande referência, Jesus ele é um operário divino de vários planetas, em galáxias distintas. Jesus não cuida só da Terra. Jesus cuida de outros planetas, inclusive o planeta que já está recebendo as entidades degradadas, os espíritos que estão sendo expurgados da Terra, ele já está nesse outro planeta já, que está no estádio primitivo, guarda mais ou menos a mesma condição climática, biológica, estrutural da Terra nos seus primórdios, com a diferença de que lá não existe ainda civilizações evoluídas ou civilizações estruturadas. Então essas entidades estão sendo transferidas para lá para que elas comecem do zero, né? Comecem novamente tal como os exilados de Capela vieram para cá. E aí será uma nova história. Né? Essas entidades criarão uma nova história nesses planetas. Então o nosso trabalho aqui é justamente para impedir, vamos dizer assim, que nós sejamos, através da nosso exercício diário de reforma, nosso trabalho diário de olhar para nossas imperfeições, se arrepender verdadeiramente e desejar a parte mais difícil, que é a parte da reforma, nos mantermos vibracionalmente adaptados a um planeta novo, que é o planeta Terra. A Terra está em um processo de reforma, né? O planeta é um canteiro de obras, a Terra. E, naturalmente, um canteiro de obras ele é o caos. Né? Como diz aquela máxima, o caos precede a ordem. Da mesma forma que a ordem precede o caos. Então, quando nós vemos todas essas questões, todos os desajustes que nós estamos percebendo hoje na Terra, seja em termos humanos, seja em termos climáticos, biológicos, morais, tudo isso é o caos que precede a ordem, para transformar o planeta em uma morada muito mais estruturada. Agora, quem vai poder habitar essa morada? Serão as entidades que ainda guardam pensamentos e desejos de maldade, de tirar proveito um do outro, da desonestidade, do morticínio, da péssima alimentação, de não cultuar as leis de moralidade, de desrespeito, de homicídio, de estupro, de aborto,
de suicídio, não haverá espaço mais para este tipo de vibração. Serão espíritos não perfeitos e não 100% bons, mas são espíritos devotados à bondade. Já não pensam mais na maldade, ainda fazem coisas de espíritos ainda não evoluídos, mas já guardam uma mentalidade diferente. Já não querem mais o caos. Né? Então este é o nosso futuro. É para lá que nós estamos indo. Né? E aí quem quer começar do zero, vivendo no meio de cavernícolas, né? Vivendo no meio de primatas, ensinando a fazer fogo. Olha só que morada maravilhosa nós já temos, gente. Tem gente que não precisa mais acender fogo para fazer comida, né? Tem gente que não precisa mais fazer sinal de fumaça para poder receber uma mensagem, passar uma mensagem. Então nós estamos caminhando num sentido evolutivo. Agora, qual é o nosso esforço pessoal que nós estamos fazendo para nos adaptar a esta nova realidade? Com mais humildade, com mais entendimento, com mais compaixão, com mais respeito pelas pessoas. E não são só as pessoas da família, mas as pessoas do entorno. Mas respeito pelo mundo como um todo. Né? Então, o grande convite de Jesus é para esta reforma. E ele nos trouxe o mundo dos espíritos, o conhecimento sobre esse mundo, para entender, olha, do que é que vocês fazem parte aí. Olha de onde vocês vieram e para onde vocês vão. Não é? Nós não somos nativos da Terra, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós estamos aqui de passagem. Né? Mas é como a minha companheira me disse esses dias, uma mensagem muito do nada. Ela me falou assim, disse, olha, o planeta Terra, sem fé, a pessoa que estiver no planeta Terra e não tiver fé, ela não vai passar pelo planeta. Ela não vai conseguir superar essa escola. Mas não é a fé religiosa, é a fé no universo e na vida. E é uma grande realidade, é igual a universidade, né? A gente entra e demora de sair da universidade, mas as pessoas superam, passam por aquele estágio. Digamos que a Terra é uma grande universidade. Né? A gente vai conseguir colar grau, a gente vai conseguir sair da escola. Né? Todos nós estamos tendo as mesmas oportunidades. É uma morada incrível. A Terra é uma morada maravilhosa. Não tem condição da gente admitir que voltaremos, pelas nossas escolhas, a viver como neandertais, sabendo que nós já temos hoje, estamos na porta da regeneração e ter que recomeçar em um mundo primitivo. Gente do céu, não tem como a gente conceber isso, sendo por nossa escolha. Não tem como a gente conceber, não é mesmo? E aqui seguindo, né, Kardec pergunta, os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um final, terá um termo. E se, num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Aí já está relacionado com a nossa razão ainda limitada, né? A compreensão do que é algo eterno. E os espíritos responderam, há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para lhe repelir. O filho não compreende tudo que o pai compreende, e nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. E aí os espíritos nos trouxeram essa resposta no Livro dos Espíritos. Então esta compreensão de que nós somos seres eternos para quem vive a vida material plenamente, ou seja, que não consegue conceber nada, mas especificamente os materialistas, que tudo se encerra aqui, é algo que para nós hoje
É como se o mundo, a espiritualidade dissesse o seguinte: meu amigo, e isso vocês já têm que saber. Não dá para conceber ainda que a vida se encerra no túmulo. Isso a gente não tem que explicar mais. Não temos como explicar isso novamente. Como é que a gente sabe disso? Pelas nossas dores morais, pelas nossas angústias íntimas. É patente que hoje a totalidade, quase a totalidade do planeta Terra, fora os espíritos desencarnados, estão sofrendo severamente por doenças psíquicas, desajustes, desafios psíquicos, como define nosso irmão Juliano Moreira, desafios psicoemocionais temporários. Isso tudo são as cobranças da consciência, a consciência nos demandando uma tomada de posição perante esta obra, perante essa transição anunciada desde que a civilização existe, porque os profetas vieram e trouxeram as informações antes de Cristo, e quem foi que mandou, senão o próprio Cristo, nos trazer todas as profecias, né? E as profecias, quando a gente fala, não são as adivinhações, as profecias é proferir, é trazer o Evangelho. O Evangelho já está sendo dito há milênios, e agora no arriar das malas, no fechar da porta, ainda tem pessoas que não compreendem que nós somos seres imortais e que somos os mesmos personagens neste palco que é o planeta Terra. Nós estamos aqui há milênios, labutando, construindo, reconstruindo, insistindo nos erros, insistindo nas falhas, e eis que é chegada a chance definitiva, como diz o Apocalipse, eis que é chegado o tempo, eis que são chegados os tempos, e eis que o espírito desejoso de se manter em um processo evolutivo pressiona o eu superior, nosso eu superior, pressiona o ego, e eis que gera-se o conflito existencial. Eu estou aqui para quê? Qual é o sentido da vida? Eu não vejo sentido na vida. Tudo para mim nada presta, a vida está horrível, eu quero me matar. Tudo isso são as dores de uma cobrança íntima, fruto da reminiscência de um espírito cansado de cometer as mesmas falhas e que sabe que esta é a última oportunidade. Tá bom? Então, este é o nosso recado nesta lição de hoje, neste aprendizado de hoje, que Deus nos deu essa oportunidade, que Jesus nos trouxe esse esclarecimento hoje, em uma semana que nós estamos vivenciando uma catástrofe, podemos usar esse termo, de níveis colossais. Mas essas informações já estavam no Apocalipse, elas já estavam nas mensagens de João Evangelista. Está tudo lá, registrado, inclusive com datas. E as datas estão se confirmando. Não é mesmo? Então, é sabido do ser humano, é sabido de todos nós, que este processo está em curso. Desta forma, nós encerramos aqui o conteúdo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que aqui até agora ficaram, e assim eu encerro a minha fala e deixo em aberto aqui para os irmãozinhos e as irmãzinhas que desejarem fazer suas observações. Tá bom, pessoal? Estou aqui todo ouvidos e a espiritualidade com certeza vai nos ajudar neste momento. Léo. Oi, Lelinha, como vai? Tudo bom? Oh, meu amado. Lalai, boa noite. Estou aqui pela primeira vez. Achei interessantíssimo toda a sua fala, todos os seus conhecimentos, as informações, os livros que você indicou. Achei muito interessante, muito bom, tema excelente. Para mim foi assim uma aula. Então, é só gratidão, meu irmão. Ô, minha querida. Partilhar deste momento e aprender, escutar,
refletir. E isso sempre é sua, tá? Ô, minha querida, gratidão, a gratidão é minha. Eu acabei de digitar aí os livros que eu citei. Foram Ergue, O 10º Planeta e A Vida no Planeta Marte, de Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. Vou procurar para ler, sim, com todo prazer. Sei que vou aprender muito. Bom, então nós vamos fazer nosso encerramento, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, que é o nosso sublime governador, nosso grande mestre, nosso grande amigo, nosso irmão mais velho, que nos intui, que nos orienta, nos esclarece, torce muito por nós e que se comprometeu com uma obra grandiosíssima, onde se compromete com Deus de que todas as ovelhas a mim confiadas, nenhuma se perderá. Isso nos dá uma segurança de que estaremos sempre sob a proteção deste nosso grande mestre, ele que é o grande responsável, o grande dono desta obra, e nós aqui, desejosos de estarmos sempre neste abraço dele, fazendo a nossa pequena parte nesta obra que é dele. Né? Então todos nós aqui, de uma forma ou de outra, estamos com os tarefeiros de Jesus. E assim, com essas palavras, nós encerramos o nosso estudo de hoje, desejoso que tenham todos uma ótima noite, um ótimo descanso e que tenham uma quinta-feira de muita luz e de muita paz.